Vamos lá. Será que eu sei gravar isso aqui ainda? Salve, pessoas. E aí? Como é que vocês estão? Tô de volta, né? Eu acho. Depois de, sei lá, quantos anos sem postar nesse canal, deu vontade de gravar um vídeo, deu vontade de interagir com vocês, tentar ajudar de alguma forma, retribuir pra comunidade que eu sempre recebo. Eu fiz lá no Instagram uma caixinha pra vocês deixarem perguntas, pra, sei lá, saber como é que eu podia ajudar vocês com esse monte de experiência aí que a gente já tem, já acumulou nessa vida. Talvez e muito talvez seja útil pra alguém. Antes de mais nada, rapidão, deixa o like aí se você chegou aqui de paraquedas, se você não sabe quem eu sou, Gui de la Coleta, salve, prazer. Eu sou designer há muito tempo, mas eu também sou operador de live streams e faço umas coisas loucas no OBS, que tá aberto ali, ó, se você ver. Mas vamos lá, chega de papo furado, vamos pro que interessa. Primeira pergunta, então, é do JP_Porto. Melhor forma de exportar arquivos pro Insta sem perder qualidade. Eu ainda acho que a melhor maneira de exportar é JPEG, 95 de qualidade 95 ali. Essa arte, por exemplo, eu sempre salvo no Photoshop com Ctrl Alt Shift S, que é o Save for Web, e aqui a gente põe 95% de qualidade, ainda fica very high aqui, o arquivo entre 1.8 e 1.9 mega. Muda muita coisa? Não. Muda muito no tamanho? Também não, mas eu prefiro já comprimir e entregar um arquivo um pouquinho menor pro Instagram. PNG, não recomendo, a compressão vai ser insana em cima dele. E a qualidade, cara, é essa aqui, ó. A gente, óbvio, perde. Aqui tem um pouquinho de zoom também na página. Mas acho que entrega legal o suficiente, tá ligado? Então, JPG, qualidade 95, bora. Isso leva a gente também para outra pergunta que é do Lucas Wade 3 aqui, ó. Como organizar o perfil? Meio que as duas coisas conversam. Se você está exportando legal para deixar seu perfil organizado, a gente também fala sobre organização de perfil, se liga. Esse é meu perfil hoje, eu segui a política que eu mesmo defini de fazer uma imagem de cor clara e outra escura, e alternando para criar essa estética no feed todo. Mas, recentemente eu fiz esses 3 posts de uma vez aqui, que é pra criar uma diferenciação pra próxima etapa. Eu não sei exatamente se eu vou fazer 3 imagens pra cada projeto e tudo mais, mas sempre vale você pensar de alguma forma de deixar o feed organizado depois, tá ligado? Então, seja fazendo 3 imagens sempre e elas colando uma na outra quando a pessoa visita teu perfil, ou fazendo essa alternância de contraste, né, claro, escuro, pra ter o resultado bonitinho no feed. Talvez uma das coisas que eu recomendo bastante é você fazer mais imagens do que uma só, porque isso acaba, depois que você posta, a imagem acaba voltando pro feed da pessoa com a segunda imagem do carrossel, a terceira e por aí vai. Então, sempre quando eu posto uma imagem, é sempre um carrosselzinho, mesmo que seja bem simples, como nesse caso da divisória aqui. É só uma divisória, mas tem coisas aqui dentro pra falar e dar sequência na história e também pra isso aparecer mais vezes pras pessoas, sacou? Mas se serve como outro tipo de exemplo também, essa é uma das minhas grandes referências de design, é a galera da Lincoln, então eles sempre postam, 3 imagens. Lá para muito distante no comecinho do feed até dá uma descolada, mas é sempre nesse molde de 3 imagens. Então acaba ficando 3 posts, né? Não 3 imagens. 3 posts que acabam sempre formando essa linha com as informações que eles consideram interessantes para cada case. Se você reparar, é sempre um case ou o mesmo tema para falar de clientes diferentes, tá ligado? Mas a fita é essa, tipo, sempre 3 para formar essa linha e continuar esse flow maneiro no feed. E é isso. Vamos pra próxima aqui, que é a do Charles Tavares. Ele pergunta o seguinte: comecei a estudar design por conta própria há 1 ano. Como conseguir cliente nesse início sem contato? Arrume contatos. Brincadeiras à parte, a parada é a seguinte: tu vai ter que fazer um portfólio, irmão. Não tem outra saída. Portfólio é a sua única maneira de ter um material pra mostrar pras pessoas, seja fictício ou não. E aí, dessa forma, cara e coragem, bate na DM das pessoas, das empresas, dos futuros clientes, não sei. Se eu tivesse que fazer esse movimento, hoje não, porque minha agenda tá cheia, não vou nem reclamar, mas se eu tivesse que fazer esse movimento, seria isso. Eu deixaria meu portfólio montadinho e bateria na porta das pessoas do tipo: salve, meu nome é Guilherme, eu faço isso, experiente há tantos anos. Se você não quiser citar a experiência, tudo bem, por causa do tempo, mas deixa claro o que você faz, mostra a sua expertise, fala o que você também consegue fazer que não tá ali e oferece trabalho, tá ligado? Eu acho que é a melhor maneira de conseguir se aproximar dos clientes. E mesmo que naquele momento você não consiga fechar alguma coisa, eu acho que vale muito você se apresentar e ficar meio que no stand-by, tá ligado? Meio que sempre na mente da pessoa, que se um dia ela precisar ou conhecer alguém que precise, ela acaba indicando ou chame
chame você pra fazer, tá ligado? Mas não tem outro caminho, mano. É portfólio, cara de pau e segue o baile. Mas tem uma dica aqui que talvez seja um pouco controversa, que é a seguinte: nenhum freelance ou nenhuma carreira de freelancer vai te dar a experiência que uma agência dá, tá ligado? Então, se você tiver a opção de bater na porta das agências e conseguir um trampo, que seja de estagiário pra começar, ou que seja como assistente, anyways, mas tenta pelo menos começar numa agência, tá ligado? Num estúdio de design ou alguma coisa assim. Te ajuda muito a aprender coisas pra vida de freelancer depois. Principalmente expertises que você não vai ter sozinho, de lidar com pessoas, de fazer troca, de chamar quem entende do assunto e você não, e juntar isso pra um trampo. Mas é isso, funciona bastante pra te ensinar coisas que sozinho a gente não aprende, mano. Próximo aqui é do meu mano Kim Zord. Salve, Kim. Valeu pela pergunta, meu bro. Por onde começar pra melhorar as edições no Audition? Vamos lá. Cara, é muito difícil falar de uma coisa só, sem saber se a sua pergunta é específico para só áudio, se é áudio para vídeo e tudo mais. O que eu posso dizer é o seguinte: se for só áudio, podcast, esse podcast que tá aqui na tela, por exemplo, é do Primeira Descida da NFL Brasil, que é um podcast que vai para dentro do GE. A estrutura é meio básica, sabe? Mas o que eu sempre tenho em mente é que no áudio, e só no áudio, a gente não tem o artifício do vídeo. Então não dá para fugir, tá ligado? Se tiver algum respiro estranho, alguma tosse estranha, isso vai chamar atenção. Que a pessoa tá presa ouvindo o seu trabalho, né? Tipo, tá imersa naquilo. E talvez ela perceba isso porque ela não vai ter como fugir, olhar pra algum canto do vídeo e ter alguma outra coisa, um efeito, uma parada pra tirar essa atenção. Então, se você reparar bem aqui, eu sempre corto bastante os meus áudios. Tá tudo bem picotadinho, com os silêncios e tudo mais. E sempre num flow muito organizado, tá ligado? A pessoa termina de falar, eu já encaixo outra, é tudo muito marcadinho. Parece que não tem aquele amor. Sempre que a pessoa não tem fala, eu tento tirar os silêncios, né, das tracks pra também não correr o risco de deixar uma tosse, uma respirada mais forte e tudo mais. Mas as emendas são sempre bem marcadas e tal. Alguns estão mostrando o futebol americano melhor do que eu esperava. O Buccaneers tá realmente azeitado, Rafão. Então é isso. Não vou dizer que isso é o melhor dos mundos, mas talvez seja uma dica de ouro aqui, que é manter um ritmo bom e sempre cuidar pra que não fique nada estranho no áudio, porque se for só áudio, vai chamar atenção, tá ligado? Num segundo passo, talvez sejam plugins. Então, aprender a equalizar uma voz ou aprender a ambientar uma voz, colocar ou tirar a ambiência daquilo, usar um compressor, usar um limiter, de repente aprender a fazer uma master legal. Esse tipo de coisa chama atenção, tá ligado? Sempre quando um áudio vai bem é porque ele tá sempre bem equalizado. Então a trilha baixa ali pelos seus menos 27 dB, menos 30 dB, isso ajuda bastante. Eu fui muito vago nessa resposta porque eu acho que a sua pergunta foi muito abrangente, tá ligado? Talvez se eu soubesse exatamente aonde você quer bater, eu possa te ajudar melhor, tá ligado? Mas é isso, meu mano. O próximo aqui é do meu mano Davi Nunes e a pergunta é a seguinte: qual é a sua rotina de trabalho? Às vezes eu tenho 5 projetos e me enrolo legal. Mano, acho que a melhor parada é você se educar pra saber o quanto você tem de tempo disponível no seu dia para conseguir pegar os projetos. Hoje, para você ter ideia, nenhum projeto tá acontecendo. Na data de gravação desse vídeo aqui, só tem os meus fixos, NFL Brasil, Golim, Cazé. Então essas pessoas ficam comigo porque elas já me ocupam o espaço que eu tenho disponível para trampo durante a semana, tá ligado? Encaixar outro projeto aqui seria irresponsável da minha parte. Inclusive, desculpa, Patife, se você tá vendo isso aqui e a gente volta a trabalhar, por favor, não me abandone. Mas é isso. Atenção na sua própria agenda, no tempo que você tem para não deixar ninguém na mão, para não se atrapalhar e se atropelar. Eu sei que pela necessidade, às vezes a gente pega mais projeto do que a gente deveria, mas eu acho que talvez você tenha que cobrar mais e pegar menos projetos, para eles se equipararem. Você tem mais tempo para trabalhar e recebe talvez o mesmo ou um pouquinho mais do que você estava recebendo antes, tá ligado? Então repensa o valor da sua hora, tenta pegar menos projetos e trabalhar melhor neles, para eles valerem mais e você ter mais tempo para cada um, e não um pouquinho de tempo para vários e acabar se perdendo. Isso acaba ligando para outra pergunta, que é do IGR Donini. Se eu falei seu username errado, desculpa, meu mano. Vamos lá. Tenho enfrentado dificuldades em orçar meus projetos pelo medo da rejeição. Como faz pra sair dessa? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é saber o preço da sua hora, tá ligado? O quanto você vale pra poder entender quantas horas você vai gastar nesse projeto e o quanto ele vai sair no final. Óbvio que essa conta não é regra pra tudo e que você tem que usar daqui pra sempre o mesmo valor de hora e tudo mais. Mas faz uma conta básica do que você ganha hoje ou do que você almeja ganhar dentro do mercado, tipo, sabendo quanto vale o seu trampo comparado a outras pessoas e o quanto as agências pagam e por aí vai. Mas se posiciona no mercado, faz um cálculo legal de quantas horas você trabalha,
dividindo esse valor ideal pelas horas trabalhadas no mês, chega no seu valor de hora trabalhada. E aí depois disso você adiciona um pouquinho de lucro, faz umas contas malucas, mas assim, o que mais vale a pena é você saber o seu valor, tá ligado? E aí sim, depois, faz um orçamento, aceita o projeto. Se você perceber, durou muito mais tempo pelo que você cobrou, você sabe que você tem que aumentar o preço da sua hora. Se ele foi muito rápido e você ganhou uma grana legal, então você sabe que o valor da sua hora já é mais alto, tá ligado? E ele tá legal se equiparando a isso. Mas se não fechou por conta do orçamento, aí vale a pena você revisitar essa conta, tá ligado? De novo, tendo como base o que acontece no mercado pra você se guiar. Acho importantíssimo você ter essa planilha sempre atualizada, tá ligado? Cada ano, a cada, sei lá, 6 meses, revisita ela pra entender se tá certo, se tá rendendo pra você, se tá valendo a pena e por aí vai. Mas tenha como base, tá ligado? Óbvio que você não vai trabalhar de graça, por favor, não faça isso, mas tenta perceber o seu nível e como é que você vai encaixar um valor de hora pra dentro do seu nível, tá ligado? Acho que é isso. A próxima aqui é do Nasson Melo. Valeu, mano, pela pergunta. Aquele geralzão do OBS com plugins essenciais pra transmissão. Bora lá. Cara, muito difícil falar sobre essencial, mas eu acho que vale a pena você descobrir o que é interessante para você usar. Então, conhecer cada plugin é muito importante para ver se ele vai se encaixar no seu dia a dia ou não. Esses são todos os plugins que eu tenho hoje basicamente instalados e eu não uso todos eles. Talvez uma boa parte, mas eu não uso todos eles. Mas eu instalei, entendi como é que funciona e descobrir se ele é útil pra mim ou não. Mas assim, dá pra gente pegar pelo menos os principais, que são o Move, já que o OBS não tem nada de nativo de animação ou de movimentação, dependendo de como você quer classificar. Mas pra fazer coisas engraçadinhas como essa daqui, ó, desligar e ligar uma parada, o Move é bem interessante pra isso. Tem mais coisas aqui, eu não consigo ligar elas todas porque isso tá dentro do meu Stream Deck que não tá funcionando agora porque já tem uma instância do OBS gravando essa. Anyways, o Move é interessante. Eu diria também que o nosso querido Source Copy é muito interessante porque você consegue copiar cenas, sources de outras coleções e jogar dentro de uma outra que você quer. Esse é novo, ainda não usei, que é o JR Dock. Ele é muito interessante porque ele cria uma configuração de janelas, tá ligado? Então ele vai posicionar de acordo com o que você salvar nesse perfil, ele vai criar perfis de janelas. Então, às vezes você pode ter um perfil só para live stream, que não vai ter cenas e fontes aqui para ficar mostrando toda hora e você, sei lá, correr o risco de tirar alguma coisa do lugar, clicar sem querer. Então, você pode criar um perfil para edição e um perfil só para live. E aí ele tira essas duas janelas e deixa outra coisa mais útil. Por aí vai. É um bem interessante que eu ainda não usei, mas eu sei que a função dele é bem maneira. E um plugin que eu acho que é muito importante, mas eu não sei se tem algum tipo de conteúdo em português sobre ele, é o Advanced Scene Switcher. Esse cara aqui é responsável por otimizar muita coisa dentro do OBS. Então, por exemplo, nessa coleção aqui que eu fiz para um cliente, tem várias otimizações. Então, todos esses macros são um conjunto de regras, vão mexer, vão alterar coisas dentro do OBS, sem que eu precise ativamente apertar algum botão ou fazer alguma coisa. Por exemplo, eu programei que a tela de fim desse cliente sempre fosse com a cor preto e branco, que é para dar a intenção de que acabou a parada. Então, toda vez que a cena for de alguma delas, tipo câmera ou pré, para fim, ele vai trocar a cor do fundo, sacou? Porque isso é uma otimização que eu consegui fazer dentro do Advanced Scene Switcher. Eu fui muito vago aqui, eu sei, mas eu queria só mostrar que as possibilidades são infinitas. E essa, por mais que seja simples, é bem interessante. Ó, um outro exemplo bem simples, mas que faz a diferença nessa coleção de cenas, por exemplo, é que toda vez que ele troca de lado a facecam, eu troco os logos de lado. Tanto o logo do patrocinador, quanto o logo dele que vai para o outro lado da câmera. Então, nesse caso aqui, o logo já tá na esquerda. Quando eu troco, eu vou colocar o logo na direita, ó. Quando ele troca de lado, o logo também troca. E isso é automático, eu não preciso apertar nenhum botão. Eu deixo automatizado para que toda vez que a facecam estiver do lado esquerdo, o logo vai para a direita. Toda vez que a facecam estiver no lado direito, o logo vai para a esquerda, para as posições ficarem mais harmônicas, tá ligado? De novo, é bem simples, mas automatizado, eu não preciso colocar a mão em nada. O plugin acaba fazendo isso sozinho depois que eu programo ele para fazer, entendeu? Vamos para a próxima aqui, que é a seguinte, Tel MC021. Qual app para aprender a começar a fazer design? Mano, vai do seu bolso e da sua disponibilidade para procurar sobre o assunto. O pacote Adobe hoje é o mais difundido, mas eu acho que você tem outras possibilidades, até para não se prender no pacote Adobe e poder explorar outros caminhos. Affinity Designer é um, ou qualquer outro dentro do pacote Affinity, é uma compra só para versão, e eles trocam de versão, sei lá, cada 6, 7 anos, é muita coisa. Não é uma
uma parada que vai sair todo ano e você tem que pagar uma licença nova, tá ligado? Você pode ir pro Figma, que até um certo tamanho de projeto é de graça, mas você vai aprender ali sobre o X, sobre vetores e tudo mais. E é uma ferramenta boa, muito, muito boa, de graça até um certo período. Não vou falar do Canva aqui, porque eu acho que ele é um simplificador, tá ligado? Ele pode ser muito bom sendo prático para muitas pessoas, para resolver coisas bem rápidas, mas eu acho que para você que vai aprender e se dedicar nisso, eu acho que ele é um limitador. Mas acho que vale a pena você procurar o padrão da indústria e as alternativas profissionais da parada, que tem muito vídeo aqui no YouTube, por exemplo, tem tutorial a rodo na internet, então vale a pena ir nesses que são bem difundidos, para você ter material para estudar. Sacou? E se você que tá assistindo acha que existe outra alternativa, a caixinha de comentários tá aí, deixa as opções que você acha válida, que vai somar também nessa ajuda aqui pra comunidade, certo? A próxima aqui é do meu mano Olipe Araújo, com 0 no final. Como você tira suas inspirações do papel? Eu vejo muitas, mas quando termino meus projetos, não acho que ficou bom. Cara, eu acho que são duas coisas muito importantes aqui. Como é que eu separo essas coisas dentro da minha cabeça? Sempre que eu termino um projeto, ele vai ter pontos negativos e pontos positivos. Eu vou voltar pros positivos pra aplicar no próximo. Acho que essa é a receita menos agressiva pra nossa cabeça, tá ligado? Mas eu separei aqui, por exemplo, como é que eu tiro do papel as minhas coisas. Isso aqui foi um rabisco no papel, que obviamente eu perdi a foto, sei lá onde é que tá isso, deve estar em algum caderno velho, mas que eu fui explorando coisas que estavam aqui na minha cabeça e fui duplicando a primeira ideia pra segunda, pra terceira, pra 10ª, pra 70ª, sei lá. Eu fui sempre duplicando e mantendo a anterior pra saber o que é bom e o que é ruim e o que eu posso evoluir, tá ligado? E aí depois de criar grid, depois de testar a tipografia e fazer várias coisas, eu chego no modelo onde eu acho interessante e vou de novo duplicando ele até chegar no resultado final. Algumas variações para tentar encontrar uma solução e tudo mais. E esse refinamento acaba levando a gente para um lugar confortável para apresentar pro cliente, tá ligado? E eu acho que é a partir daqui que a gente exige menos da gente e se cobra mais no sentido de evolução. Então, depois daqui, depois de aprovado, como é que a gente leva o que a gente aprendeu nesse projeto pro próximo, sacou? E é isso, vou explorando, vou tentando até chegar na parada final, que é isso aqui. Sacou? Depois de testar muito, depois de tentar muito, sem jogar nada fora, porque eu acho que é muito interessante revisitar o que já foi feito, a gente acaba chegando em coisas muito interessantes, tá ligado? Mesma coisa aqui no projeto do Casé, por exemplo, que é um bem legal, ele teve que evoluir para várias coisas. Primeiro o Casimiro de Natal, depois os gols da rodada, que é um lettering maneirinho e tal. E aí depois numa brincadeira também o Cine Casé, por exemplo, que começou com outra ideia, tipo, era uma ideia assim, maluca. E aí só depois eu pensei em fazer a carinha com óculos 3D e tudo mais, pra chegar nesse resultado maneiro, sacou? Então são várias coisas. Eu acho que a exploração é o melhor caminho. Não existe almoço grátis, tu vai ter que tentar, até chegar numa parada que seja ideal para aquele momento. Não vai ser perfeito, não vai ser para sempre, mas vai servir pro propósito. Acho que é isso. Até para as coisas pessoais, por exemplo. Isso aqui era um mood board que eu tinha feito para algo meu, que eu queria tirar do papel. Eu cheguei no resultado ideal? Não. Mas eu consegui fazer várias coisas. Então, evoluí um caminho suficiente para não gostar. Fui para uma outra ideia também que eu não curti. E depois eu cheguei numa ilustração de um skatezinho e fui tentando. Na época que eu ia viajar pra Londres, eu não consegui e tal, mas era uma brincadeira com fazer uma viagem de skate na Terra da Rainha e tal. Eu fui desenrolando essas paradas até chegar nesse símbolo aqui, que é muito próximo do meu final hoje, tá ligado? Que é o GD. E aí, em cima disso, eu aproveitei uma ilustração que já tinha sido feita, que eu não tinha usado em lugar nenhum, mas eu acabei montando esse badge aqui, tá ligado? Uso em algumas coisas, acabo usando parte dele em outras, mas a assinatura que era importante eu cheguei. Falando de logotipo e marca e tal, eu acho que isso é permanente até que sirva. Depois, quando não serve mais, não vai ser mais permanente, tá ligado? Vai ter que ter uma evolução sobre isso. Vamos pra próxima aqui, que é o mano Léo Frois, e ele fala o seguinte, ó: muito desanimado com a área de comunicação, desvalorização do social media, digital, tudo. Mano, o que eu posso te falar é o seguinte: encontra seu nicho, tá ligado? Tenta procurar um lugar onde você se sinta confortável, fazendo aquilo que você gosta, mas também aquilo que você é bom. Acho que vale muito a pena você fazer essa exploração, tá ligado? Eu hoje, por exemplo, faço muito projeto de marca, mas também faço muita coisa de live stream, que é uma paixão, tá ligado? Lá quando eu descobri a Twitch em 2017, eu comecei a brincar dentro do Photoshop e tentar levar isso pro OBS, que eu nem sabia o que era. Até meu mestre Rubão falou o seguinte, ele falou: velho, vai pro OBS, vai fazer uns bagulho lá que vai dar certo. Eu achava que isso nem ia dar grana, porque, pô,
OBS era muito específico, só se fazia live na Twitch, é só pra isso que servia e tudo mais. Eu tava errado, tá ligado? Então eu fui explorar um caminho que eu gostava muito, que era de live, junto com o design, juntei as duas coisas e fui. Então, e nesse meio do caminho eu aprendi bastante coisa, fiz muitas conexões e meio que me encontrei nesse lugar, tá ligado? E já tive nesse mesmo lugar de você desanimado, puto com o mercado, revoltado com agências e tudo mais. E eu acho que cada um tem seu espaço, tá ligado? Então é muito importante você tentar dar uma renovada no que você faz e procurar algo que te deixe motivado pra enfrentar o resto. O que vier de ruim, tem que fazer também, não tem jeito, a gente sabe disso. Mas dá pra fazer esse e mais um, tá ligado? O paralelo, pra deixar a gente feliz e focado em coisas maneiras, tá ligado? Vamos pra próxima aqui, ó, com um gato na frente da tela, que é a seguinte, do meu mano Christian Underline Lima V, eu acho que é isso. Tive uns problemas ao adicionar as animações do Stream Elements, pode me ajudar? Como é bem específica a sua dúvida, mano, eu acho que vale a pena você deixar nos comentários aí qual é o tipo de problema que você tá tendo pra eu tentar te ajudar. O que eu diria é, se for problema de formato de arquivo, WebM na cabeça. Se for peso, WebM na cabeça, tá ligado? E dentro da plataforma você vai ter várias coisas para mudar, vários parâmetros de tempo, de saída e entrada. Isso pode complicar um pouquinho na hora de configurar essas animações, tá ligado? Mas se você puder deixar um comentário aí, eu consigo te ajudar de outra forma, tá ligado? Vamos pra próxima, que é do meu mano IMK Arts, que é o seguinte: tu tem alguma fonte passiva de renda com design, tipo PEX, assets, etc? Não tenho. Não tenho fonte passiva porque tudo que eu boto é de graça. Acho que a parada é essa. Tem algumas coisas aqui no Gumroad, por exemplo, esse template do Instagram aqui para layout de Reels e tal, tem a interface, tem os ícones tudo certinhos e algumas sugestões de layout. Tem também um pacote de adesivo amassado aqui para você baixar e colocar nas artes e deixar o bagulho maneirinho. É óbvio que você tem duas maneiras de baixar isso aqui, você pode baixar de graça ou você pode dar uma ajuda pro mago. Se você quiser botar uma graninha aqui e pagar a parada, aí é contigo. Mas assim, eu tento sempre ajudar. Então, a minha maneira de ajudar e retribuir pra comunidade é isso, fazendo vídeo, respondendo dúvida, deixando um pack ou outro de graça. Mas eu acho que é interessante pra caramba tentar uma fonte de renda passiva. Faria se eu tivesse mais tempo, mas eu acho que o que eu fiz até hoje eu deixo de graça e é isso. O próximo aqui é do Junior Marco, acho que o username é assim. Pô, queria saber como mudar de cena com transição pra câmera, tipo fazer um movimento. Vamos ver se eu consigo ajudar. Ó, tá aí uma coleção de cena bem básica, cena 1 e cena 2. O que eu vou adicionar aqui vai servir de exemplo como câmera e como tela. Só pra você se ligar. Vou colocar como cor, óbvio, mas você lembra que nas fontes são sua tela e sua câmera. Então imagina que é o seguinte, ó, eu vou botar a tela e ela vai ser esse laranja maluco. Eu vou botar a câmera como outra cor aqui e ela vai ser este roxo malandro aqui, certo? Lembra que você vai precisar do Move, que é o plugin que vai fazer isso acontecer. Sem ele isso não acontece. E você vai ter as mesmas fontes na outra cena. Então, câmera e tela. A única diferença aqui é que na primeira cena a câmera é cheia e na segunda cena a câmera vai ser um pip, vai ser uma facecam menor aqui. Então, quando você trocar, o padrão é o fade, certo? Que já tá rolando aqui. Mas se eu colocar mover aqui, ele já vai fazer o trabalho sujo, que é a animação de uma para outra. A única coisa é que vale mexer no refinamento disso. Então, aqui nos 3 pontinhos, você tem propriedades. E aí você vai alterar esses parâmetros aqui para deixar a parada um pouco mais fluida. O que eu gosto de fazer é deixar o tempo maior. Então, antes dessa janelinha de propriedades aqui, eu vou aumentar o tempo. Eu prefiro, por exemplo, 1 segundo ou 1 segundo e meio, dependendo do tipo de animação que eu vou usar. E eu gosto muito da exponencial, que é um tipo de animação que começa muito leve... que é o tipo de animação que começa suave, tem o seu meio um pouco mais rápido e termina suave de novo, tá ligado? E aí lembra que cada parâmetro desse vai fazer um tipo de animação diferente. Com easy in, easy out é uma coisa, com easy só no in é uma coisa, com easy só no out é outra coisa. Eu vou deixar um link aí com uma tabela de animação e como ela se comporta. É uma curva de animação e aí é bem específico como a bolinha se comporta dependendo do tipo de animação, com easy ou sem easy, tá ligado? Mas olha a diferença que faz mexendo só na função do easing e no tempo da animação. Sacou? Eu já consigo deixar ela suave o suficiente para ficar bem dinâmico. E isso é o básico, tá ligado? Isso é muito básico. Dá pra fazer coisas muito mais complexas que essa. Até otimizar com o plugin que eu falei lá no começo, que era o Advanced Scene Switcher. Então, sempre que você troca, acontece isso, acontece aquilo e por aí vai. Então, pensa que eu tô te dando o começo da ideia
e aí você pode evoluir isso mudando parâmetros, aumentando cenas e colocando outras fontes e por aí vai. Vamos pra próxima aqui, que é a do Jamagon. Ele fala o seguinte: não é ajuda, é só pra falar que teu tampo é foda. Parabéns, mano. Tamo junto, meu bro. Teus grafites são maneiros, hein? A próxima aqui é do meu mano Nexus Brit. Ele fala o seguinte: como fazer um placar funcional do jeito certo? Pra mim isso parece super complexo. E é complexo, mano. Não existe almoço grátis. Essa é a parada. Cara, é o seguinte: não existe maneira fácil de fazer isso. Pelo menos não de maneira manual, onde você vai criar cada coisa, animar cada coisa, editar o tempo e os placares manualmente e tudo mais. No fórum do OBS, por exemplo, tem algumas ferramentas de graça para scoreboard, de basquete, de futebol e futebol americano e tudo mais. Mas eu não acho que elas são tão assertivas quanto você fazer na mão. Só que vai te exigir mais tempo, mais dedicação e um pouquinho mais de cuidado para fazer todas as coisas, porque você vai ter que pensar em todos os cenários para fazer isso acontecer direitinho. Esse aqui do Brasileirão, por exemplo, eu acho que eu fiz em 2022. E aí já teve atualização do OBS, saindo acho que do 29 pro 31, ou pro 30, não lembro. E também tiveram atualizações dos plugins. Então, tipo, o Move mudou de Move Transition para Move, não só o nome, mudaram várias coisas. E isso quebrou a parada. Ainda funciona, né, de alguma forma, mas funciona quebrado. Mas a estrutura é essa daqui, ó, e não é pequena, tá ligado? Tudo isso aqui tá dentro do placar, então eram cartões vermelhos que se ativavam, isso tudo dentro da Stream Deck, e eu nem tenho mais esse perfil da Stream Deck hoje, isso se perdeu com o tempo, mas tudo era controlado pela Stream Deck, então hoje eu faria de uma maneira diferente, claro, o controle pela Stream Deck, mas só que eu faria com o Move também, mas com filtros de posição, então quando eu tivesse ativo tava numa posição, quando eu tivesse inativo tava em outra e por aí vai. As coisas aqui dentro, por exemplo, acho que eu nem consigo colocar a base do cronômetro, ó, ele até entra, mas ele entra sem o relógio, porque eu chamava isso com tudo dentro da Stream Deck, e talvez isso não seja tão otimizado. Acho que vale a pena pensar numa forma como eu já fiz em outros projetos, que é tipo, quando uma coisa é ativada, lá com o Advanced Switcher, outras coisas acabam vindo. Então, se eu ativasse o cronômetro, por exemplo, ele chamaria também o tempo. Não só a base, mas ele viria a base com o tempo em cima e já começaria a rodar. Isso tudo com a otimização do Advanced Switcher. E não só o placar, né? Os elementos acabam ficando dessa forma também. Tipo, todos os outros elementos que eu fiz aqui, eles são dessa maneira, tá vendo? Hoje quebrado, claro, por causa da atualização dos plugins, mas eles entravam e saíam de cena de um jeito. A animação aqui, por exemplo, ó, ela funciona como ela deveria. Só que antes disso, ela não tá ocultando os elementos, que é o que precisava acontecer. Eu acho que eu não consegui explicar muito bem como eu faria, mas eu mostrei um pouco de como eu já fiz no passado e que isso quebrou hoje em dia, eu faria de forma diferente. Então assim, se vale muito a pena, se a galera quiser, eu posso fazer um vídeo montando um placar do zero, tá ligado? Na mão, com todos os elementos, animando tudo direitinho e deixando filezinho. Mas aí você vai ter que fazer o seu trabalho, não você, Nexus, mas a galera que tá assistindo. Deixa no comentário aí que você quer um vídeo sobre placares feitos no OBS do zero com edição pela Stream Deck. Show? A próxima aqui é do meu mano Aqua e é o seguinte, ele pergunta como eu faço pra desenrolar os meus fones do bolso. Irmão, tira do bolso e desenrola. Não tem segredo. E é isso. Vamos para a próxima, que é a seguinte, do Luiz Gui NB. A pergunta inicial do Stories era como eu posso te ajudar. E aí a resposta foi, não saber como furar a bolha. Então eu preciso entender melhor, irmão. Você vai precisar me explicar no comentário aí do YouTube qual é a bolha que você quer furar, por que você quer furar essa bolha. E aí sim eu vou saber como te ajudar, tá ligado? Então deixa o comentário e a gente volta nas próximas perguntas. Vamos pro meu mano Souza André aqui. A pergunta é a seguinte, alguma dica, direcionamento sobre animação de Stream Pack? Cara, eu acho que tá meio explicado já nesse vídeo total, assim. Mas o que eu posso te dizer é que existem algumas regras que eu sigo. Não tô dizendo que todo mundo deve seguir, não. Mas algumas regras que eu sigo, estabeleci pra mim, que acabam sendo funcionais. Até pela minha limitação de não saber animar coisas complexas no After Effects. Um exemplo maneiro que eu posso te dar é esse aqui do OBS da época do Brasileirão no Cazé. Não tem animação complexa aqui. Se você perceber, são poucos elementos que se movimentam para dar um pouquinho de vida à parada. Eu tenho, por exemplo, esse BG aqui, ó, que é uma grama se movimentando tranquilinha, sozinha,
sem nenhum tipo de chamariz pra ela. Ela faz parte do BG. Eu também tenho esse outro padrão aqui, que na época era da comunicação do Brasileirão, que eu fiz ele separado aqui, ó, que é um tile que se repete e movimenta apenas pra cima. E eu fiz uma versão branca dele também pra usar em outros lugares. Isso aqui parece complexo, mas não é. É só um PNG que tem uma animação de scroll. Então, se eu desligo aqui, ele para de rodar. Essa é a parada. Então, o que eu tento fazer é sempre isso. São coisas simples se movimentando para dar vida à live, porque o conteúdo é muito mais importante do que a animação que fica no Stream Pack. É claro, eu não tô julgando aqui quem faz animações super complexas e 3D e BGs malucos. Isso seria muito foda se eu soubesse fazer também. Como eu não sei, eu jogo no que é seguro para mim. Eu pego de banco de vídeos em looping que sejam interessantes para se repetir. Eu faço tiles, né, imagens que vão se repetir com movimentação, com scroll e tudo mais. A minha política é essa, eu sigo esse caminho de menos, mas ao mesmo tempo constante, acaba sendo mais, tá ligado? E é isso. Essa aqui é bem rápida, do nosso mano Heitor Bergamasco, que é o seguinte, ó. Cara, por onde tu estudou principalmente? Fez alguma facul ou foi de maneira autodidata? Aprendi a maioria das coisas pesquisando e descobrindo coisa pela internet, tá ligado? Eu não sabia nem abrir o OBS. Descobri como abrir o OBS, descobri o tipo de arquivo que era inserido de animação, fui brincando, descobri as plataformas de integração, Stream Elements e Streamlabs na época, e isso tudo foi evoluindo para trabalhar as marcas que eu faço com os pacotes que eu crio, tá ligado? Então, tenho as marcas que estão comigo hoje, NFL, Golim e Casimiro, e esses clientes dependem dos pacotes gráficos que eu aprendi a desenvolver durante o caminho. Não estudei especificamente isso, tá ligado? Eu acho que nem existe um tipo de estudo específico para transmissão, tá ligado? Mas eu me considero hoje um designer de broadcast, né, de transmissão ao vivo, e eu faço isso com a expertise que eu tenho de design, desde a época de agência e tudo mais, somando a minha curiosidade de procurar aquilo que eu não sei. Eu não sei mexer no OBS, vou aprender. Eu não sei fazer funcionar um plugin do OBS de animação, eu vou aprender. E é meio isso, a curiosidade me levou até onde eu tô hoje. Não sei se é suficiente pra todo mundo, mas se você for curioso, no mínimo você vai aprender algo que você não sabe, tá ligado? E pra fechar, eu estudei comunicação visual há 10 anos atrás. Não sei se é relevante pro que eu faço hoje, mas é um pontapé. Foi um começo na ETEC, tá ligado? Tipo, escola técnica mesmo do estado, 1 ano e meio de curso, bem abrangente, mas que serviu pra apontar caminhos pra eu começar. E eu já fui para muitos lugares, desde desenrolar folheto de mercado até criar um sitemap para um site, o layout, tela e tudo mais, sacou? Então é um caminho, não vou dizer que é o todo, mas me ajudou no começo. Hoje acho que a parte da curiosidade me fez autodidata e é assim que eu caminho até hoje, tá ligado? Chegando no final aqui, a pergunta do meu mano Pod Niners, que é a seguinte: me encontrei na criatividade e adoro design, por onde começar? Mano, é muito difícil falar por onde você pode começar sendo específico, mas eu acho que você pode procurar coisas que te deixam empolgado. Por exemplo, criação de interface, criação de marca, design gráfico no mais puro, assim, tipo diagramação e editoração, esse tipo de coisa. Até edição de vídeo, não sei, mas na minha visão, tu precisa procurar alguma coisa que te deixe empolgado pra continuar buscando, tá ligado? Foi o que eu falei na pergunta anterior. Eu queria muito aprender sobre live, fazer live. Então, o meu conhecimento de áudio, vídeo, de OBS e design pra isso foi evoluindo. Eu consegui chegar num momento onde eu não descolo uma coisa da outra. Eu faço os layouts, eu aplico os layouts no OBS e eu opero as lives. Então eu sei muito bem o caminho que eu tô andando sempre. Quando eu tenho que explorar alguma coisa nova, eu vou onde eu quero evoluir legal. Nesse caso, eu tô começando a aprender algumas coisas de CSS, que eu sei que tá fazendo diferença pra mim na criação dos layouts, tá me ajudando bastante. Então você precisa aí tentar achar alguma coisa legal pra você ter curiosidade e ter vontade de procurar mais e evoluir, tá ligado? Acho que essa é a minha dica. Vamos pra próxima aqui do meu mano V Paixão. Seguinte: como escolher tipografias pra logos que são apenas escrito e não tem nenhum símbolo. Eu acho que não tem muito como você descolar uma coisa da outra. Mesmo que você não tenha um símbolo como esse do Zona FA aqui, que eu criei, eu acho que é interessante você ter uma tipografia forte o suficiente ou que ela tenha potencial de ser alterada para viver solo, tá ligado? Então, se não tem nenhum símbolo para carregar essa marca, é interessante que a fonte tenha alguma coisa única, que não seja só escrever o nome do cliente, o nome da marca e tá ok, tá ligado? Comprei a fonte, posso usar, tá beleza. É claro que isso é possível, é claro que isso é feito, mas na minha visão, eu acho mais interessante a possibilidade de modificar essa fonte e criar algo único com ela. Então, nesse caso aqui do Zona FA, esse F não é assim, esse A não tem esse corte, esse tipo de coisa.
Claro que isso é detalhe, mas eu acho que funciona. E no fim das contas, acaba não sendo essa fonte que eu uso, mas eu chego numa fonte onde eu faço as mesmas coisas. Eu tenho o potencial de modificação e faço as mesmas coisas para encaixar e criar algo uniforme, que se eu acabar tirando o símbolo nesse caso aqui, eu tenho uma tipografia forte. Acho que ela é suficiente? Não. Precisaria ter algo ainda mais único, mas já é alguma coisa, já é um caminho. Não existe esse ZFA com esse F cortado e nessa inclinação. Tem isso também, tá ligado? Mas no fim tudo é exploração. A fonte que eu cheguei, ela veio de uma outra base e eu modifiquei, criando, por exemplo, esse O aqui, fazendo os cortes no N, fazendo outras coisas que eu gostaria para chegar na fonte final. E aí depois eu acabei fazendo um ajuste ainda mais fino, que é diminuir a altura dessa fonte e ela ficar um pouco mais bold, tá ligado? Um pouco mais extended, né, que a gente fala. Mas de novo, nada é almoço grátis, irmão. Tu vai ter que explorar e identificar na fonte se ela tem uma maneira de ser alterada ou se ela tem potencial para ser alterada e criar alguma coisa única. Acho que escolher a fonte por si só, escrever o nome da marca e entregar isso como um projeto acaba sendo simplista demais, tá ligado? E no futuro pode ser que perca força porque não tem nada único para chamar atenção, entendeu? Então é isso, procura nessa fonte o potencial dela ser alterada, modificada para você criar algo único com ela, entendeu? Vamos lá aqui pro Giovanni LPS, ele pergunta sobre o scoreboard também, que não seja aquele padrão do OBS. Eu nunca vi nenhum padrão do OBS, hein? Se tem, manda um comentário aqui do YouTube que eu vou saber para procurar, porque eu nunca vi. Mas assim, não foge muito da resposta que eu dei pro Nexus. Mas tipo, existem várias soluções aqui no fórum do OBS. Vai de você baixar o que é interessante, testar e ver as que são de graça, as que não são de graça, mas você pode fazer um teste pagando algum tipo de valor e tudo mais. Solução tem de monte, tá ligado? Só que você tem que botar a bundinha na cadeira, instalar o plugin e testar, amigo. Não tem jeito. E se você quiser uma parada mais complexa, aí tu volta ao vídeo e vê o que eu falei sobre criar isso do zero. E de novo, se for uma demanda, eu faço um vídeo só pra falar de placar, tá ligado? Da criação do zero, da integração com o Stream Deck e por aí vai. Vamos pra penúltima pergunta desse vídeo, que é do Instant Replay Go. Belo usuário, tá? Qual o seu processo de criação, design, depois que chega o briefing? Quando chega? Sempre chega. A parada é essa. Tipo, eu sempre mando um formulário de briefing pra ser respondido antes de começar qualquer coisa. Porque sem essa base, mano, não dá pra nem começar. Essa é a parada. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, do André, a gente, antes de começar a desenvolver a marca, o pedido foi: queria uma caricatura para funcionar como a caricatura do Casimiro. Óbvio que não no mesmo estilo, mas uma caricatura que também carregasse a marca dele como streamer e como comunicador. E aí do desenho eu fui evoluindo isso para tipografia e fazendo as devolutivas e pensando em cores e tudo mais, até chegar nos resultados mais próximos do final. Então, eu preciso do briefing, não tem jeito. Última pergunta desse vídeo é do meu irmão Matheus Ornelas, que é a seguinte: como montar um planejamento de telas pro OBS? Por exemplo, o que a gente usa lá na NFL Brasil, que você já está acostumado, eu pensei nas estruturas dentro daquilo que a gente já conhece, do que acontece. Então, tem que ter uma tela de espera, tem que ter uma tela onde tem uma câmera só e um GC, tem que ter tela dividida em 2, em 3, em 4 e por aí vai. Então, meio que esse é o planejamento. Você tem que pensar na estrutura antes de começar a definir quais são as telas. Qual é a estrutura do programa, qual é a estrutura da live. E aí sim tu começa a desenhar isso jogando isso em caixinhas. Então eu preciso do pré, eu preciso do durante e o do pós, tá ligado? É básico, a resposta é bem simples, mas eu acho que o começo é esse. Depois você evolui com as necessidades. Se é um streamer, você vai ter a tela de jogo, com facecam, com notificações. Se for transmissão de FABR, por exemplo, você tem que estudar se você precisa criar um placar ou não. Se você recebe isso da transmissão, se você vai ter que criar a tela com pessoas que estão transmitindo ou só a tela do jogo. Então é bem isso, a estrutura vai depender de como está formatado o programa, de como está formatada essa live. Sacou? Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se isso deu certo, a gente vai repetir esse experimento uma vez por mês ou uma vez por semana, não sei. Vai depender das pessoas que viram o vídeo e que deram as perguntas, se elas vão ler, se elas vão ver o vídeo, comentar. E é isso, tá ligado? Se quiser, volta aqui, deixa nos comentários também o que vocês querem que eu possa ajudar pro próximo vídeo. Mas o mais interessante segue aqui, ó, no Instagram. E quando eu postar de novo a caixinha de pergunta, lança a perguntinha lá que eu tento devolver pra vocês o máximo que eu puder, com a experiência que eu tenho e na boa vontade, certo? Tamo junto, rapaziada. Mas é o seguinte, se tiver uma sugestão de nome do quadro, deixa aí, beleza? Eu prometo que eu volto com mais vídeos, eu vou tentar alimentar esse canal o máximo que der, e é isso. Tamo junto, um abraço, fui!